Seja muito bem-vindo para mais um programa Essência. Aqui as suas perguntas são respondidas. E nós temos 2 convites para você. O primeiro é que você também pode participar enviando perguntas. E o segundo é para você ser convidado também a assistir essa pregação por completo. Esses 2 links estarão descritos nesse vídeo. E hoje nós temos convidados muito especiais aqui. Temos a Ellen Hauser, que é psicóloga e diretora do nosso coral aqui da Igreja Adventista do Juvevê. Temos também o Gustavo Bayer, né? Que ele é diretor do Clube de Aventureiros aqui da igreja também, e também policial civil. Temos aqui a Cristilane também Azevedo, que ela também é diretora aqui do Ministério da Criança, da igreja aqui do Juvevê. Estão todos muito bem-vindos para esse programa, tá? Obrigado. E vamos começar agora fazendo a primeira pergunta, Ellen, tá bom? Vamos lá? Em tua concepção clínica, Ellen, quais os sinais que a pessoa deve perceber que poderão torná-lo um abusador? Torná-lo um abusador, né? Ali na mensagem que estava compartilhando, eu dei um exemplo de um senhor que não era um abusador. E ele foi muito estimulado. E nesse estímulo, com o tempo, ele se tornou abusador. Ele passou a fazer uso de comunicação com a sobrinha e desejar tocar no seu corpo, oferecendo dinheiro, oferecendo presente. Então são sinais, inicia no pensamento, em função de um registro possivelmente que ele tenha vivenciado, e como consequência, ele já vai para a ação. Então, são os sinais. Identificar o que você elabora e alimenta no teu pensamento. E o planejamento que você faz para executar. E quando você inicia a execução, você está se tornando um abusador. Perfeito. Gustavo, qual seria a sua pergunta para ele em respeito do sermão? Então, Ellen, a gente sabe que a vítima não tem culpa, né? Mas, infelizmente, após a violência, o abuso, ela vai carregar um fardo pesadíssimo para o restante da vida. O que a gente pode falar de esperança para essa pessoa? É muito desafiador, não é? Ali no meu conteúdo, eu compartilhei a história de uma senhora que chegou para mim aposentada, ou seja, uma longa vida. E ali, aquela senhora, ela carregava essa marca a ponto de ter já os sintomas, né? Ela já existia uma patologia de uma doença crônica chamada depressão a longo prazo. E ela participava, ela interagia no seu cotidiano, mas havia momentos que ela se isolava, ela não conseguia ter nenhuma interação. E com o passar do tempo, ela buscando o apoio psicológico, ela intensificando a intimidade com o Criador, ela foi espaçando esse tempo que ela se isolava. Ela foi aumentando o convívio com a igreja a ponto de chegar um período que ela não mais deixava de ir à igreja aos sábados, por exemplo. Então, é uma maneira, né? É buscar o auxílio, se manter também no processo terapêutico, se precisar ação medicamentosa, ter essa consciência, né, através da indicação dos profissionais e manter a comunhão, compreendendo que o Criador, ele pode promover a cura, ele pode transformar aquela doença, aquela dor, aquela ferida em apenas você apertar e não mais gerar o sangue, aquela dor profunda, e sim apenas uma lembrança. Que bom saber que é a cura, né? Amém. É verdade. Cris, traz pra gente a sua pergunta, por favor. Ellen, trabalhando no Ministério da Criança e com crianças, a gente percebe a dificuldade que as crianças têm de abrir o seu coração a coisas que geram um sentimento de impacto, muitas vezes o negativo. O positivo elas têm mais facilidade, mas o negativo, muitas vezes elas se calam por medo, por receio, enfim, por N motivos. Como perceber os sinais em uma criança que está sofrendo abuso? Como vocês, pais, né? Como vocês, família, identificar. Essa criança, ela pode apresentar de diversas maneiras, né? Ali na rebeldia, como eu dei o exemplo, ali no conteúdo apresentado, mas ela também pode se apresentar se isolando. Vamos pensar aqui uma criança extrovertida, Cris. E, de repente, essa criança, ela se torna introvertida.
ela não quer mais expressar, o nível de vergonha se torna mais acentuado, ela quer ficar mais isolada no quarto, ou ela pode desejar ficar mais tempo no colégio, dependendo de onde esteja acontecendo o abuso. Existem ali sintomas também fisiológicos, ela pode ter dor de cabeça, que antes não, alguns comportamentos infantis que antes já não existia. Então, ela pode apresentar ali uma comunicação de diversas maneiras, que o pai, né, ao acompanhar algo diferente acontecendo naquela ação comportamental, seja emocional, seja fisiológica, o pai já pode levantar ali uma hipótese de investigação e buscar se aproximar, acolher essa criança com maior intensidade, formar esse vínculo de confiança, porque às vezes a criança ou o adolescente, ele pode ter vergonha ou medo, inclusive, dos pais não acreditarem. Então, ele pode guardar por anos aquela vivência. E quando ele sente confiança, quando os pais acolhem, entra no mundo daquela criança e ela percebe esse acolhimento diferenciado, é o momento que ela pode se sentir à vontade em, de repente, externalizar aquilo que está guardado, aquele segredo que ela não consegue trazer. Então, assim, você precisa observar as ações comportamentais desse filho, como ele procede no dia a dia e, de repente, você observa que ele está diferente. Certo. Obrigada. Ellen, nós queríamos ouvir agora qual foi a essência do sermão apresentado hoje. Para você, traga pra gente essa percepção. Então, quando nós nos deparamos com uma vivência tão danosa, que é o abuso sexual infantil, junto com o adolescente, existem marcas muito profundas. Marcas, como a gente deu exemplo, de uma senhora que começou na infância e durou até a velhice. Ou seja, ela não conseguiu, infelizmente, trazer lá na frente, externalizar ali para os pais. Ela teve medo e não se sentiu acolhida, como exemplo que nós colocamos aqui. E quando ela descobriu que ela tinha um apoio, que ela tinha um ambiente que a protegia, um ambiente que apresentava para ela que existia a possibilidade dela dar uma atenção ao pensamento diferente, ou seja, dar um novo significado para aquele registro, foi quando ela despertou e ela disse: eu não preciso me isolar mais no meu mundo e alimentar esses pensamentos. E quanto mais ela reconhecia a sua condição e entendia que existia esperança, mais ela se apegava também ao Criador. Mais ela intensificava a intimidade, mais ela entregava para Deus aquela situação, aquele peso, porque Ele não fala na sua palavra: entrega o teu fardo para mim, eu tenho um fardo leve para você, eu vou te dar alívio, eu vou te dar leveza, eu vou te dar paz que você precisa. Então, a essência seria a esperança de uma condição melhor. E nós temos ainda uma última esperança, que é a melhor esperança, que é de um dia nós vivermos para sempre, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, sem luto. Alegria por completo. É essa alegria que a gente deve nos apegar e compreender que enquanto estamos aqui, ainda há esperança para a nossa vivência aqui e há esperança para essa moradia eterna de felicidade e proteção por completo. Amém. Que bom saber disso, né? Quero agradecer a participação de vocês hoje aqui no Essência. E eu quero pedir agora para Ellen orar por nós, para encerrar. Paizinho querido, como é bom saber que nós temos o Senhor, tão poderoso, que faz milagres inacreditáveis. E o Senhor pode aliviar as nossas dores, o Senhor pode arrancar as nossas dores, porque o Senhor diz que o Senhor joga nas profundezas do mar. Ajuda-nos a acreditarmos. As pessoas que estão aqui ouvindo conosco, Pai, que elas possam se sentir seguras em Teus braços e acreditar, ativar a fé intensificada, que o Senhor pode todas as coisas. Amém. E que elas podem falar, elas podem se abrir, elas podem confiar. Existem pessoas confiáveis e o Senhor é a fonte dela. Amém. Continue ao nosso lado, nos proteja, nos defenda, nos ajude a nos sentirmos amados por Ti. Amém. É o que clamamos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.